Boa noite na paz do Senhor. Aqui é o pastor André Gomes, chegando mais uma vez para juntos estarmos num bate-papo, adorando o nome do Senhor e meditando um pouquinho na palavra dele. Hoje é quinta-feira, é dia de estarmos aqui num bate-papo com a nossa irmã Valéria sobre Apocalipse, comentando sobre Apocalipse. Deus abençoe a sua vida, você que está chegando, você que vai chegar. Que Deus possa continuar guardando o seu lar, a sua vida, a sua família, em Cristo Jesus. Um dia meio frio, porém, é nossa quinta-feira. Quinta-feira é dia de reservar das 9h30 às 10h40, 10h30, melhor dizendo, 10h20, 10h30, para estarmos meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Eu te aconselho, você que já está chegando, já pegue a tua Bíblia, já deixa ela do lado, papel, rascunho para anotações, é importante, caneta, deixa tudo à mão, que você vai com certeza precisar. Estamos aguardando a nossa irmã Valéria. Enquanto ela não chega, eu quero falar aqui para vocês que as pessoas elas estão bastante curiosas a respeito do nosso tema. A irmã Valéria está... Isso é muito bom. Isso vem desenvolver a vida clínica, né? Ela, Valéria, a paz do Senhor, Valéria. A paz, tudo bem? Tudo. Estava falando sobre a importância, né, de desenvolvermos no nível de conhecimento, né, aprendemos um pouco mais, e se a gente entendesse a necessidade que nós temos, certamente nós mergulharíamos um pouco mais fundo, né, na palavra do Senhor. Perfeito. Existem pessoas, galera, que já até me pediram o seu contato, porque estão gostando demais das aulas e querem levar até para a igreja deles. Falei, não, a irmã Valéria, a agenda dela é abarrotada, mas ela dá uma ajeitadinha aí. Deixa passar essa pandemia quando abrir, né? Estou à disposição, sim. A gente pode Sim. marcar, com certeza. Valéria, como é que está sendo aí na ADEMEL? Eu sei que você já vem nesse trabalho, nesse empenho seu aí de falar sobre a palavra de Deus. Você ministra aí na ADEMEL. Eu sei que você também procura fazer cursos, participar de palestras. O que você tem aí, Valéria, de experiência que você tem vivenciado aí, pelo menos antes dessa pandemia? Na ADEMEL eu estou desde 2011, né? À frente aí da escola bíblica, junto com o pastor Paulo. E em 2011 e 2012 a gente fez um ano todinho só falando sobre Apocalipse. Acho que nós ficamos 1 ano e meio, mais ou menos. A gente foi capítulo por capítulo. E o meu ministério, né, a minha responsabilidade maior é em relação ao estudo mesmo. Fora isso, né, em termos de cursos, né, eu fiz 1 ano no Seminário Servos de Cristo, na parte de mestrado, né, de teologia. E aí eu tive que parar por conta de enfermidade, fui para Brasília, voltei, e aí a minha intenção agora é retomar o ano que vem para finalizar esse curso, né, de teologia. E fiz 1 ano também, né, na verdade fiz 6 meses, eu não vou considerar 1 ano, porque eu fiz um módulo só, da pós-graduação em aconselhamento pastoral, então na parte de cuidar de almas, né, principalmente hoje a gente tem visto muito isso, né, muitos
doentes de alma, né, psicologicamente falando, problema de estresse, problema de depressão, de crise de ansiedade, síndrome do pânico. E aí eu também fiz um pouquinho, né, desse curso aí para entender um pouquinho. E em termos de teológico foi só isso mesmo, né? E o ano passado eu tive a oportunidade, também foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu participei daquela semana profética da Chamada, não sei se você já ouviu falar, Chamada da Meia-Noite. Eles fazem 3 a 4 dias, né, só de estudos escatológicos, né, sobre as profecias bíblicas, e vem palestrantes internacionais, e eu sigo, gosto muito, eu acho que é um ministério excepcional, com palestrantes excepcionais. Se vocês não conhecem, eu recomendo. Vocês vão aprender muito, muito mesmo sobre a profecia bíblica. E aí eu participei ano passado, foi em Águas de Lindóia, e foi uma experiência assim, muito maravilhosa para mim. O tema o ano passado foi sobre céu e inferno. Então imagina, né? 4 dias, você tendo palestra de manhã, à tarde e à noite, só sobre o tema céu e inferno. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Se você entrar no site deles, da Chamada, procura vídeos, eles têm a abertura desse congresso que eu estou falando para vocês. Eles fizeram um hino, né? Fizeram não, o hino já existe. Mas eles iniciaram essas palestras com esse hino. De um quarteto, né? João, eu não sei cantar, não vou cantar aqui um pedacinho para vocês. Mas sobre a Jerusalém Celestial. Gente, eu não sei, né? Eu não sei se naquele momento se foi o céu que baixou ou nós que subimos, mas foi maravilhoso. Que benção, que benção. Isso aí, a pessoa ela tem que sentir essa necessidade, ela tem que entender que para nós é mais do que necessário, porque muitas das vezes a gente se envolve com tantas coisas neste mundo, tantas coisas efêmeras, e aquilo que de fato é necessário, às vezes a gente dá pouca importância, né? Mas vai mudar, se Deus quiser. Vai. Então vamos lá, Valéria, a Igreja de Pérgamos. Eu queria, antes da gente entrar no assunto, nós tivemos, né, hoje foi a nossa escola bíblica na Ademel, e nós tivemos a oportunidade de refletir sobre Oséias, né, sobre os profetas menores. E como você iniciou falando sobre a nossa necessidade de conhecer o Senhor, eu queria iniciar com esse versículo, lendo para vocês esse versículo, que está em Oséias 6. Oséias 6, versículos 1 até 3. Que ele fala assim, que é a mensagem principal, né, do profeta Oséias. Ele fala assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Né? Então Deus aqui está falando sobre esperança e misericórdia. Versículo 2. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Então é um contexto aqui escatológico. Em Oséias a gente também tem escatologia. E o versículo 3. Conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Então você estava falando sobre a nossa necessidade de conhecer o Senhor. E nós precisamos nos esforçar por conhecer o Senhor. Precisamos nos esforçar. Porque tão certo como o sol nasce, ele aparecerá, ele voltará. E nós vamos estar diante dele face a face. Então, como eu falei nas outras aulas, né, o principal objetivo do livro de Apocalipse é mostrar exatamente isso. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela tem um propósito. Então, o livro de Apocalipse não é um livro para nos assustar, mas é um livro para nós vermos que a palavra de Deus vai se cumprir, assim como no contexto de Oséias. Oséias profetizou num período de degradação de Israel. O reino do norte estava afundado em idolatria, em imoralidade sexual,
em tudo que você puder imaginar. A prostituição já tinha chegado ao templo do Senhor. Existiam prostitutas dentro do templo, oferecendo sacrifício para Baal e para Acera, dentro do templo. E Oséias, a mensagem de Oséias foi, ó, arrependa-se, porque haverá o julgamento, vocês serão levados cativo. Eles não se arrependeram e foram levados cativos. A sentença veio, o julgamento veio. É a nossa mensagem. Cristo vai voltar. E nós, como igreja, temos que ser o quê? Santos separados. E a nossa bendita esperança deve ser esse desejo, esse anseio de ver Cristo, porque ele vai voltar. Tão certo como o sol nasce, ele vai voltar. E esse dia vai amanhecer. Né? Tem um outro versículo lá que fala, né? Esse dia vai amanhecer. E aí, né? Quando esse dia amanhecer, nós estivermos frente a frente com o nosso mestre. O que vai ser? Verdade. Então é esse o nosso desejo, né? Pastor, ora para nós iniciarmos. Agora, Senhor, te damos graça por mais um dia de vitória, mais uma oportunidade que tu nos concede de chegarmos aqui para meditarmos na tua palavra. Dá-nos da tua graça, abra a nossa mente, nosso coração, para que possamos absorver e entender a tua santa e poderosa palavra. Ajude a tua serva, capacite-a cada vez mais. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, já agradecido. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Então vamos falar hoje sobre Pérgamo. Já falamos sobre Éfeso, já falamos sobre Esmina e hoje nós vamos falar sobre Pérgamo. Né? Então, Éfeso, a igreja que, apesar de forte, né, na palavra, no conhecimento, teve uma crítica que foi esquecer o primeiro amor. Então, a mensagem para nós foi que a gente pode se tornar religioso demais, né? E esquecer, né, a unção, esquecer que Jesus Cristo é o dono da igreja, né? E é por ele que nós estamos aqui. A igreja de Esmina não teve nenhuma crítica e ela representa a igreja sofredora, a igreja perseguida. E nós vamos receber, né, a nossa recompensa, né? Se nós formos fiel até a morte, né, nós receberemos a coroa da vida. E aqui tem uma promessa, né, que nós não sofreremos a segunda morte, que é a pior, né, que é aquela separação eterna de Deus, né? E ela representa o período da perseguição, então, né, em termos de era. E hoje nós vamos falar sobre Pérgamo. A palavra Pérgamo, ela significa casado. Dentro do contexto aí das eras, ela está representando aqui a era do patrocínio oficial da igreja, quando a perseguição romana ela deixou de ser aquela perseguição punjante, né, que levava os cristãos aí ao Coliseu, né, a serem queimados, aos mártires, né, ser queimado vivo. Há uma mudança e a partir de Constantino, né, que reconhece, né, o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e esse período ele vai de 313 até o ano 606. E aí a gente vai entender aí por que do nome Pérgamo, né? Então tem o contexto histórico e tem o contexto espiritual, né, dessa palavra aí, Pérgamo. Então, qual que é a primeira explicação, né, dessa palavra Pérgamo, né? Então, hoje, né, atualmente, essa cidade ela existe ainda, ela é a atual Bérgama. Então, se você for procurar lá no Google Earth, Bérgama, ela existe até hoje. E ela é conhecida como cidade dos pergaminhos. Então, pergaminho vem de Pérgamo, porque foi nessa cidade, né, que se descobriu o pergaminho, que é um tipo de couro alisado, onde você podia escrever os textos, em substituição aos papiros egípcios, né? Então, o rei da época, né, quis, né, que a sua cidade fosse reconhecida mundialmente como a cidade da cultura, e ele
fez, né, uma grande biblioteca nessa cidade. Então, a biblioteca de Pérgamo, ela tinha aproximadamente 200 mil pergaminhos e ela só perdia para Alexandria, que era a maior biblioteca da época. E também, né, em Pérgamo, como não foi diferente dos outros contextos aqui, era uma cidade, né, altamente politeísta, né? Então, existiam, né, muitos altares a vários deuses. E é nesse contexto que a igreja está inserida, né? Qual que é a primeira mensagem, né? Qual que é o modelo ou o tipo que essa igreja representa? Então, ela é conhecida, né, dentro desse contexto como a igreja que faz concessões. Por isso aí do casado, e a gente vai ter o duplo sentido do casado. Uhum. O casado, que é aquela que faz concessões para o mundo e para o seu contexto, e se esquece que ela é casada com Deus, né? Ela é casada com Cristo. A igreja é casada com Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não participamos ainda das bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro vai celebrar o casamento de Cristo com a igreja, que se dará nos ares, ou se dará nos céus. Nós hoje somos a noiva. Então, mas nós temos um compromisso. Então, estamos como casados, né? Então, nós temos um compromisso, porque o modelo desse casamento é o modelo judaico, que a partir do momento do compromisso, que era do namoro, que ia se casar, já era considerado compromissado até o casamento final. Então, essa igreja é para a gente refletir, né? Lembra que eu sempre falo que o que é que a carta quer nos ensinar? Então, para nós refletirmos hoje, né? Ó, então, é uma igreja que faz concessões. Ela é acomodada, né? Ela faz concessões com o mundo, com o seu contexto. E aí a primeira pergunta, né? Como que a igreja, como é que nós podemos permanecer na verdade, sem misturar com heresias e com mundanismo? Porque é isso que a gente vai ver nessa carta, né? E o pastor Hernandes, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro, né, que eu sempre cito, né, que é o que o Espírito diz às igrejas, né, que é esse aqui, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, do Hernandes Dias Lopes. Ele vai falar, né, que essa igreja, ela mostra para nós, né, essa linha tênue entre a verdade e a heresia. Essa linha tênue, né, entre a verdade, a palavra de Deus, e a heresia. E o John Stott vai dizer que o ponto da discórdia dessa igreja não era uma briga entre o bem e o mal, mas era entre a verdade e o erro. E aí a primeira reflexão: como é que você combate o erro? Olha só como veio ao encontro do que você iniciou a sua fala. Como é que nós combatemos o erro? Com o Só conhecimento. Eu só combato o erro a partir do momento em que eu conheço. Né? Não foi o que a gente acabou de ler, né? Nós temos que nos esforçar em conhecer ao Senhor. Porque muitas vezes eu posso estar sendo engodada. Eu posso achar que eu estou ok, que eu estou dentro da verdade e a gente pode estar numa heresia. Né? E eu só combato a heresia com conhecimento. Eu só combato a heresia com a verdade. Né? Como é que Cristo se apresenta para essa igreja? Aí começa, né? O mais interessante, né? Como é que Cristo se apresenta para essa igreja? Né? Qual que é a sua característica ou o seu atributo que ele vai enfatizar para essa igreja? Ele fala assim, ó, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Né? Eu acabei nem abrindo a Bíblia aqui em Apocalipse para a gente acompanhando, que eu deixei aberto aqui, que depois eu quero ler um outro versículo com vocês. Mas vamos
Vamos abrir aqui, né? Apocalipse. A gente lendo, né? Pérgamo. Olha só. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Cristo se apresenta. Né? E o que quer dizer isso? Aí a gente vai entendendo conforme a gente for falando, né? Então, o Hernandes Dias Lopes, o reverendo, ele vai dizer assim: a espada lembra a vitória de Cristo sobre os seus inimigos humanos e sobre os seus inimigos demoníacos, né? Então, a morte de Cristo na cruz, a sua palavra, ela é abrangente, né? Aponta para os quatro cantos. Lembra também julgamento. E o julgamento de Cristo inicia pela sua casa. A gente já falou sobre isso, né? Uhum. Interessante, porque Apocalipse inicia com a descrição desse Cristo vitorioso. A palavra depois inicial vem para as igrejas, e aí depois é que é o julgamento das nações. Mas começa pela sua casa. Por que começa por nós? Haverá maior rigor para aqueles que se dizem conhecedores. A quem muito é dado. Não é? Então, por isso que eu sempre digo, né? Conheceu a Cristo? Já era. Você não tem como ficar do jeito que você estava, né? Incólume. Você vai ter que tomar uma posição diante de Cristo. Você não vai mais poder ficar em cima do muro. Ou você é de Cristo, ou você é ovelha, ou você vai ser bode. É. Não tem outra opção, né? Não tem. Ou você vai ser trigo, ou você vai ser joio. E é essa palavra, né? Essa espada de dois gumes que vai demonstrar isso. Porque a palavra de Deus, ou ela te salva, ou ela te condena. Pedro vai falar isso, né, na segunda carta, né? Que melhor que não tivesse conhecido. Melhor que não tivesse conhecido. Né? Eu separei alguns versículos aqui, até que também por conta da nossa aula, né, de Oséias. Salmos 43. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Isaías 1, 28. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Então, eu não Provérbios, tenho mais. Oi? você citou Provérbios e Isaías, Provérbios quanto? Provérbios 10, versículo 29. Isaías 1, versículo 28. Né? E Salmos 43. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Então, nós vamos ver isso por toda a palavra de Deus. Deus é misericórdia. Deus é amor, amor inexplicável, amor imutável. Deus nos ama incondicionalmente. Mas ele também é justiça. Eu gosto, Valéria, em cima do que você está falando, de Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Isso. Porque muitas vezes, né, o que a gente vai ver nas igrejas, né, é parcialidade. Aí a gente, né, dentro desse contexto aqui de Pérgamo, né, o pastor, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que aqui nessa igreja o inimigo mudou a estratégia. Porque antes ele perseguia, atacava e martirizava. E isso foi como fogo na igreja. Só incendiou e só cresceu mais ainda. A igreja se espalhou, né? Aí ele falou, não, vou mudar a tática agora. Então eu já não vou mais perseguir. Agora é a sutileza. É a mistura. Né? É o casamento.
é eu integrada com o mundanismo. Então, agora, a palavra da vez é ecumenismo. Né? Todo mundo se abraçando, se beijando, e vamos que vamos, porque todos os caminhos levam a Deus. E aí tem um pastor que eu estou seguindo, que eu gostei, que ele tem uma palavra bem dura, mas ele é bom a gente ouvir porque a gente apanha, que é o pastor Anderson Silva, lá de Brasília, e ele fala assim, de fato, é verdade, todos os caminhos levam a Deus. Agora, pode levar a Deus para a salvação e pode levar a Deus para juízo, mas de fato, todos os caminhos levam a Deus. São as suas decisões, são as suas escolhas que vão fazer, né? O que você vai enfrentar, né? Ou a bondade ou a severidade. Né? Deus é amor, mas principalmente, né? Deus não pode negar-se a si mesmo. E Ele é justiça. Ele é justiça. Ele é lealdade. Ele é fidelidade. E uma vez que eu tive um encontro com Cristo, eu tenho por obrigação me esforçar para conhecer mais a palavra do Senhor, para buscar a santidade, para buscar a maturidade. Né? Outra coisa que a gente pode refletir aqui também, nós estamos falando sobre conhecimento. É claro que quando eu me achego a Cristo, quando eu me converto, que eu me achego a Ele, né? Que é a condição de Éfeso, né? O primeiro amor, eu tô toda, né? Tô a 1000 por hora, né? E o pastor André e a gente tem bastante experiência dessa época, né? Porque a gente não saía de vigília, a gente, tudo quanto era lugar que tinha oração, vigília, a gente estava lá, a gente queria só buscar a profecia, batido com o Espírito Santo. Eu lembro que enquanto o Senhor não me batizou, eu não sosseguei, eu buscava dia e noite. E com 4 meses de convertida, eu fui batizada. Né? E eu lembro uma vigília que eu fui, que uma das irmãs lá, profetizando, falou que eu ia receber o batismo naquela igreja. Só que eu ia naquela igreja de vez em quando, porque a minha igreja era o setor 8, Cidade de Mar, lá que eu estava direto. E aí eu peguei e falei, não, Senhor, não aceito isso não. Porque lá eu vou de vez em quando, então vai demorar muito para o Senhor me batizar. Eu quero ser batizada aqui. E ó, eu busquei. Então, é esse primeiro amor. Mas esse primeiro amor, em termos de conhecimento, a gente não está buscando, então nós somos considerados inexperientes. Não é verdade? E a gente pode cometer muito erro por conta dessa inexperiência. Né? A gente pode passar por muitas situações por conta da inexperiência e da imaturidade. Isso não é. Isso é absolutamente normal. Paulo vai tratar sobre isso. Né? Ele vai chamar essas pessoas de neófito da fé. Só que o que o apóstolo Paulo fala? Não seja neófito da fé a vida inteira. Você precisa buscar a Deus. Você precisa se esforçar em conhecer a Deus. Para você ter conhecimento, porque é o conhecimento que vai te sustentar. O conhecimento são as raízes fortes, para você não ser levada por qualquer vento de doutrina. Né? Então, é nesse sentido que ele está, né? Para a gente não ser enredada com as coisas do mundo. Porque nós somos bombardeados constantemente. Nessa carta de Pérgamo fala sobre isso. Nós estamos rodeados de vários perigos. Tem perigos que são gritantes, você discerne rapidamente, você percebe e você foge, você corre. Mas vai ter perigos que são as sutilezas. Que eles vêm com sapatinho de algodão, né? Vem com aquela vozinha mansa no seu ouvido, né? E aí você pode cair, tá? Então, quando a característica de Cristo aqui, que é a espada de 2 gumes, é nesse sentido. O Cristo vai ser a sua pedra de toque, pedra de esquina. É por ele que você vai agora basear a sua vida, e é pelos óculos do Evangelho que você vai seguir adiante, e você vai se esforçar para você aprender, ou ele vai ser a sua pedra de tropeço, porque essa mesma palavra te salva, essa mesma palavra vai te condenar. Porque nós só seremos livres da ira de Deus por causa do sangue de Cristo, do conhecimento dele.
né, da justiça dele. Mas se nós não estivermos debaixo desse sangue e de acordo com os seus critérios, a sua palavra, nós poderemos ser o bode. Nós poderemos ser o joio, né? Nessa igreja aqui de Pérgamo, nós vamos ver os dois públicos. Nós vamos ver os fiéis e nós vamos ver aqueles que estão equivocados, né? Então, olha lá, o versículo, né, continuando aí. Versículo 12, né? Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, quando Jesus, né, lembra que eu também já falei sobre isso, todas as vezes em que Jesus se apresenta, ele dá a sua característica e a palavra sempre dele vai ser assim, ó, eu sei. O Senhor nos conhece, o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe, né, quem nós somos. E ele também conhece esse contexto em que nós estamos inseridos. Né? E uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, né, que eu também sempre digo, é, irmãos, tudo que está escrito para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado foi escrito. Nada que está escrito na palavra de Deus é à toa. Até as histórias mais incríveis. Eu estava falando hoje, né, quando você lê aquela passagem lá sobre o levita e a concubina, né, que o povo da cidade mata e ele esquarteja em 12 pedaços e manda para a tribo de Israel. Até aquela história lá tem um contexto ali. Porque o levita ele foi se abrigar na cidade dos seus irmãos, Benjamim. Ele não foi para a cidade do seu inimigo. Mas ele foi na cidade dos seus irmãos. E aconteceu isso nos seus irmãos. Para a gente refletir. E por causa disso, quase que uma tribo de Israel foi exterminada. Que foram os benjamitas. Que depois, lá na frente, Deus precisou consertar essa história. E foi da tribo de Benjamim que veio o primeiro rei de Israel, Saul. Então, assim, tudo é para o nosso ensinamento, tudo é para o nosso aprendizado, né? Então, quando Deus, né, quando Jesus aqui, ele diz, né, olha, eu sei onde você vive, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei onde você mora, quais são as circunstâncias, e ele fala para essa igreja, né, olha, eu sei que onde você está, né, está o trono de Satanás. Contudo, vocês permanecem fiel, né? A igreja permanece fiel ao meu nome. Não renunciaram à fé, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade. Então, qual que é esse contexto, né, que eu fui buscar? Então, nessa cidade de Pérgamo, no topo da Acrópole, né, quer dizer, no topo do monte, havia um templo dedicado a Zeus. Zeus era a figura, né, a entidade, a divindade deles, que era o top, né, o bambambam. Ele era o chefe dos deuses. Né? Então, ele é conhecido como chefe das divindades gregas. Nesse templo, que tinha nessa Acrópole, dessa cidade de Pérgamo, existia um templo dedicado a Zeus, que dentro desse templo havia uma estátua de 12 metros de altura. Essa estátua de Zeus, se você pesquisar na internet, ela é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de buscar, mas no mundo antigo eles escolheram várias coisas e identificaram como maravilhas do mundo antigo. Então, essa estátua de Zeus era uma, Jardim Suspenso da Babilônia era outro, Farol de Alexandria era outro, né? Tem vários, né? Então, essa era uma das 7 maravilhas do mundo. E também essa cidade, por ser muito pagã, não tinha somente esse templo dedicado a Zeus. Eles tinham outras entidades. Uma das principais, que é conhecido como Esculápio, que era, né, esse deus, com D minúsculo, chamado Esculápio. Ele era conhecido como Deus Salvador,
Deus Serpente das Curas, que era, né? Se você colocar lá na internet Esculapio, você vai ver que a figura dele é uma cobra enrolada numa estaca, que até hoje é o símbolo da medicina, que todos os médicos carregam em seus jalecos, aquela serpente enrolada naquela estátua, né? É essa divindade desde a época da Grécia, chamado Esculápio. Lá tinha um colégio de sacerdotes médicos, né, famoso, sendo Galeno um dos seus principais discípulos, que só foi superado por Hipócrates. Ele era de Pérgamo. Tinha lá uma sede, né, de uma famosa escola de medicina, e muitas vezes, né, o que acontecia, as curas que aconteciam lá eram atribuídas a esse deus serpente. Eram atribuídas a ele. Então, fora esse, tinha Demétrios, Atena, era um centro tanto de idolatria quanto também de perseguição aos cristãos. Também Pérgamo tinha, né, o culto ao imperador, que eu já tratei na outra carta, né? Então, todos eram obrigados a comparecer nesses cultos ao imperador e declarar que só o Senhor só César é Deus. E se você não declarasse, né, você corria o risco de ser levado aí para o Coliseu. Eu fui procurar também essa questão de Antipas, né? E o pastor, né, o reverendo Hernandes Dias, ele vai falar no seu livro, né, que segundo a história, olha só que terrível, esse Antipas, né, que foi martirizado, ele era pastor da igreja em Pérgamo. E segundo o Tertuliano, ele foi colocado dentro de um boi de bronze e este foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus sufocado e queimado. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Imortais. O filme Imortais, ele traz uma cena dessa época, que tem um boi de bronze com a fornalha embaixo, e eles colocaram 3 sacerdotisas lá dentro com um cano na boca, e elas gritavam, e conforme ele ia aquecendo, que o bronze, né, ele retém muito calor, essas pessoas eram cozinhadas vivas dentro daquele boi. Você já imaginou o nível de crueldade, de maldade e de sofrimento dessas pessoas? Então foi isso que aconteceu lá. O imperador, né, encarnava o espírito da deusa Roma, por isso divinizou a pessoa do imperador. E uma vez ao ano, as pessoas deveriam ir ao templo de César para queimar incenso e dizer César é o Senhor. Depois podiam ter qualquer outra religião. Então, sim, né, o que iria adiantar? Ou seja, a liberdade religiosa existia desde que observasse esse culto e adoração ao imperador. E o que a gente vai aprender aqui, né? O trono de Satanás não é caracterizado por um edifício ou esse templo de Zeus lá. Mas o que Jesus Cristo quer dizer aqui? O que é esse trono de Satanás? Onde Satanás governa, onde Satanás impera, é o que? É o sistema da cidade. Então, quando você estuda sobre o sistema helenístico, você vai ver que era um sistema totalmente mundano, como é hoje, né? Muito apego à idolatria, à materialidade, nada espiritual. E esse sistema, né? Ele predominava tudo, tanto a questão política, como a questão religiosa, como o dia a dia desse povo que habitava lá. E aí, o Hernandes vai dizer o quê? Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual. Floresce o misticismo, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. O que é que clareia os nossos olhos? Né? O que é que nos faz enxergar melhor, que nos faz ouvir melhor, que nos faz ter percepção das coisas do Senhor? Não o Espírito, não o Espírito Santo. Quando a gente está no mundo, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, onde Satanás reina, há o quê?
morte. A morte espiritual, não a vida. Por isso que a mensagem para Pérgamo e para nós é uma mensagem muito forte. Porque Jesus também vai dizer no seu evangelho que não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a ele, ou você serve ao mundo. Não tem como você servir a dois senhores, né? Então, olha o perigo, né, dessa sedução. Olha o perigo desse casamento. Olha o perigo dessa mistura. Só que Jesus vai dizer que há um povo fiel nessa igreja, né? Então, a igreja, ela se manteve fiel ao nome de Jesus, dando testemunho da sua natureza, do seu caráter, trabalho e redenção, né? Cristo não apenas conhece as obras da sua igreja, mas também as tribulações, as lutas, né? Conhecia a tentação que assediava a igreja, também como ambiente que ela vivia. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias bombardeando a todo instante. Então é isso que nós precisamos atentar. Estava falando também em relação a Oséias, que tem um versículo que fala assim, olha, não mude os marcos, né? Deixa eu pegar ele aqui. Não mude os marcos. Deixa eu ver aqui onde que ele está, que eu deixei aqui. O perigo de você mudar os marcos, né? O que significa isso, né? Que ele também vai falar em Deuteronômio, né? É Oséias 5:10. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. E aí você tem um outro versículo em Deuteronômio 19:14 que fala sobre isso. O que ele quer dizer com isso, mudar os marcos? Não tem nada a ver com costume e cultura, porque isso você vai ter variação no mundo todo. Mas os marcos são os pressupostos, são as colunas, são as doutrinas bíblicas, são os princípios bíblicos. E esses princípios são imutáveis. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. Isso é doutrina bíblica, isso é princípio. Isso não se muda. O cristão, ele tem por obrigação ser leal. Ele tem por obrigação ser fiel. Ele tem por obrigação não ser corrupto. Ele tem por obrigação não ter balanças desonestas. Porque o provérbio vai dizer que Deus odeia balanças desonestas. Isso é princípio, isso não muda. Caráter é caráter em todas as culturas. Não é isso? Em todas as culturas, caráter é caráter. Agora, costume pode variar. Na Escócia, a saia, para o homem, é cultura deles. Mas vai você sair com uma saia aqui, né, na rua. É cultura, é costume. Então, isso varia. Mas agora, o caráter não. Caráter é caráter. Então, cuidado em você remover esses marcos. A palavra de Deus, ela é uma só. De Gênesis a Apocalipse. Não há variação sobre os princípios, sobre os atributos de Deus, sobre os atributos comunicáveis a nós e os que não são comunicáveis. Quais são os comunicáveis? Justiça, lealdade, bondade, amor, misericórdia, fidelidade, santidade, porque Deus é santo. Nós precisamos representar isso. Isso são marcos, isso não se muda. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, em relação a isso. Ô, André, vai me falando o horário aí. Falta quanto tempo? Estou de olho aqui. Nós estamos aí com mais 12 minutos. Tá bom. Então, agora, né, qual que é a crítica para essa igreja? Poucas coisas tenho contra ti. Né? Alguns que concordam e seguem com os ensinos de Balaão. Né? E seguem o ensino dos nicolaítas. Nós já falamos sobre os nicolaítas e agora Jesus está falando sobre Balaão. O que Balaão representa? Balaão representa engano, idolatria e imoralidade sexual. Não tem como você dizer que serve a Cristo, não tem como você estar na igreja e você continuar com os seus costumes e com os seus hábitos
do mundo antes de você ser nova criatura em Cristo Jesus. E uma das piores coisas, né, é a questão da imoralidade sexual, da prostituição, do adultério, e de todos os atos que envolvem isso. Né? Então, quando ele fala que você cega a doutrina, né, os ensinos de Balaão, ele está querendo dizer que você, né, que Balaão enganou, que Balaão comercializou a palavra, né, mercadologicamente falando, porque Balaque o contratou e pagou para que ele amaldiçoasse o povo, né, amaldiçoasse Israel, e ele não conseguiu. Por 3 vezes ele tentou amaldiçoar e não conseguiu amaldiçoar. Né, e ele está falando sobre a imoralidade sexual. Por quê? Porque ele mudou, né, o discurso. Ele mudou. Quando ele viu que ele não conseguia amaldiçoar, ele mudou a estratégia dele. Né? Então, o que o Hernandes vai dizer? Como Satanás, ao usar a perseguição, não lucrou êxito com a igreja, mudou sua tática e usou a sedução. A proposta agora não é substituição, mas mistura. Comprometer sua fé com os baixos padrões morais e costumes pagãos daquele dia. Balaque inicialmente contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Por 3 vezes ele tentou e não conseguiu. Por fim, seguindo os conselhos de Balaão, Balaque, rei de Moabe, usou belas jovens para seduzir os israelitas e induzi-los a participarem de festas idólatras, nas quais a imoralidade era praticada em nome da religião. Então, olha só, quantas práticas e quantas coisas a gente já viu em nome de Cristo. Dizendo que Cristo está nesse negócio e não tem nada a ver com Cristo e com a sua palavra. Mas o que é que nos vai fazer enxergar essa linha tênue entre a palavra de Deus e a heresia? É o conhecimento da sua palavra. Eu preciso ser um cristão bereiano, um assembleiano bereiano. Eu preciso ser um cristão bereiano, aquele que vai lá, não, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Inclusive, deixa eu ver se isso tem princípio bíblico. Tão recentemente, né, caiu na mídia aí um cidadão que fazia milagres em nome de Deus. E nessas milagres aí abusava das pessoas. Né? Olha só. E a falta do conhecimento. Imoralidade sexual, não combina, né? Não combina. Então, olha só. Aconselhou a mistura, o incitamento ao pecado, a infiltração e uma armadilha. Você vai ler isso em Números 25, 1 a 5, depois capítulos 31, versículos 15 e 16. O Deus de Balaão era o dinheiro, segundo Pedro 2, 15 e 16. O Deus Santo se encheu de ira contra eles e eles se tornaram fracos e vulneráveis. Então, o que o pecado faz com a igreja? Né? Vai minando. O crente em pecado, além dele estar afastado de Deus, ele é um crente fraco. Né? O pecado enfraquece. Né? O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. O perigo da adesão e do conformismo dentro da igreja. Então, aqui é um ponto de reflexão. Uma igreja conformada não é uma igreja militante. Uma igreja conformada não é uma igreja que brilha, não é uma igreja que reflete a luz de Cristo. Uma igreja conformada não é uma igreja que tem as características e o atributo do sal. Porque o sal preserva. O sal tira a morte, tira a podridão. Uma carne salgada, ela não apodrece. Mas Jesus vai dizer o quê? Se o sal perder o seu sabor e perder a sua característica, para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. Então, ela perde a sua característica de poder. Né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Né? Mais penetrante do que uma espada, né? Que vai até a divisão da alma e da medula. Até da alma e do espírito. Né? Então,
Eu preciso ter essa força. A igreja precisa ter essa força. 8 E o que minutos, ele vai tá dizer? valendo. Oi? 8 minutos. 8, tá. Vemos numa mesma igreja cristãos fiéis e outros que se desviaram da fé. Então, sempre a gente vai ter, né? Dentro da igreja, sempre tem duas igrejas. A que sobe e a que fica. Não tem jeito, né? Mas tem uma palavra de perdão, tem uma palavra de exortação, né? Olha, nada está perdido ainda. Arrepende-se, eu não voltei ainda. Eu não sentei ainda na cadeira de juiz. Porque se você não se arrepender, eu lutarei contra eles, né, com a espada da minha boca, que eu já comecei a falando. Cristo nos chama a atenção para o entendimento equivocado sobre graça e liberdade cristã. Liberdade cristã não tem nada a ver com licenciosidade, libertinagem e indolência. Graça é graça. Onde abunda a graça, o pecado tem que sair, tem que correr. Não é porque eu tenho a graça que eu vou continuar pecando. Não devemos usar a liberdade cristã como desculpa à operação da carne, está em Gálatas 5,13. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado, interpretação equivocada sobre a graça e a misericórdia de Deus, que perdoa o pecado. Hebreus 6:10 vai tratar sobre isso, pecado deliberado, pecado consciente, pecado deliberado, pecado por decisão. Não por desconhecimento, por imaturidade e inexperiência, e nem por você ser neófito da fé. Mas você já sabe que é pecado, você continua pecando. Pecado te leva à apostasia. E uma vez apóstata, você passou a linha tênue, você passou do outro lado. Muitas vezes você não retorna mais. Esse é o grande perigo. Então, como cristão, devemos andar no Espírito. Jesus tem aversão pelos ensinamentos e ações daqueles que acham o pecado algo sem importância e desencorajam viver santo. Né? Jesus tem Jesus tem aversão àqueles que fazem apologia ao pecado. Né? Deus odeia o pecado. A palavra de Cristo pede primeiramente arrependimento e após o juízo para todos aqueles que permanecem penitentes. Deus nos tornará responsáveis por nossas atitudes em face da verdade que conhecemos. É o que eu falei, uma vez que você conheceu a Cristo, você é responsável. E ele vai te chamar, né, a prestar conta. É o servo inútil, o servo útil. Ele vai chamar você a prestar conta. Então é a espada de dois gumes que sai da sua boca. Jesus diz que a sua própria palavra é que condenará o ímpio no dia do juízo. João 12, 47, 48. Sua palavra traz o amor, traz a misericórdia, mas também traz a justiça e traz o julgamento. Palavra final, né? Qual que é a recompensa? Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, escrito nela, conhecida apenas por aqueles que a recebem. Então, também é um contexto da época, né? Que a pedra branca ela era usada nos tribunais, né? Para identificar, indicar a ausência de culpa. Quem recebia a pedra branca estava isento, quem recebia a pedra preta estava culpado. Então, Cristo nos garante, é pelo seu sangue, é pelo seu sacrifício que nós somos declarados justos. Mas nós precisamos atentar para essa tão grande salvação. Essa salvação ela é gratuita, ela é dom imerecido. Jesus nos amou, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, apesar das nossas falhas. Mas a gente precisa atentar, né, sobre isso, né? Então, a palavra de Deus é como um tesouro escondido. Quanto mais nos dedicamos, mais encontramos ensinamentos valiosos. Cristo é o verdadeiro maná e pão do céu. Ao invés de sermos atraídos pela imoralidade, concupiscência, desejos mundanos, e por ele temos de pagar um alto preço, miremos a pedra branca do perdão e da absolvição. Né? Também essa pedra tem uma outra simbologia, que era considerada como uma espécie de bilhete de admissão para a festa messiânica. Né? Então, nós que cremos no arrebatamento da igreja, nós seremos convidados, né, a estar nessas bodas do Cordeiro. Né? E aí? E aí, né? Queremos estar lá ou não? Para finalizar, Provérbios 30, versículo 2 até o 4. 30, 2 a 4. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo.
Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Nós sabemos. O nome do filho é Jesus Cristo. E Colossenses vai dizer que é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. É Jesus Cristo. É ele, né? É ele que nos dá essa pedrinha branca de absolvição. Então, tem conhecimento aquele que busca. Tem conhecimento aquele que valoriza o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício vicário e substitutivo. Ele pregou na cruz a dívida que era contra nós. Ele pagou o boleto. Né? Agora, aqueles que estão fora de Cristo ainda estão com boleto. E o boleto vai vencer. Né? E ele vai voltar. Esse dia vai chegar. Amém? Amém. Deus abençoe, Valéria. Amém. Bom, Deus possa continuar abençoando a tua vida, aos nossos irmãos que participaram conosco. Essa foi a nossa irmã Valéria, que tem estado às quinta-feiras comentando o Apocalipse. Se você chegou agora ou perdeu uma parte do ensino, daqui a pouco nós vamos subir o vídeo, você pode assisti-lo por completo. E amém. Semana que vem, Deus nos dando vida e saúde, estaremos aqui novamente. Amém, glória Valéria? A Deus. Amém. Vamos falar sobre Tiatira. Tiatira, a quarta igreja. Eu quero orar pela vida de vocês. Valéria, Deus abençoe mais uma vez, tá? Que Deus amém. Possa continuar dando graça. Deixa eu orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra e aprendemos um pouco mais. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão nos acompanhando, que participam conosco. Que a Tua bênção permaneça sobre a vida dos Teus filhos, bem como da Tua serva, irmã Valéria. A sua casa, Senhor, os seus negócios. Que Tu possas continuar tomando conta em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, um abraço. A Dilma falando aí que está com saudade. Saudades também, Dilma. Gente, um abraço para vocês. Valéria, um abraço. Domingos, amém. Deus dando vida e saúde, também estaremos aqui às 16h30. E terça-feira, às 21h30. Quinta-feira, 21h30. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que a bênção do Senhor permaneça sobre o lar de vocês. Shalom. Um abraço, amém. Valéria. A paz.